pela primeira vez na América do Sul na entrega do Prêmio Fields, que é o Nobel da Matemática. E foi no Rio de Janeiro. E aí a gente teve um problema que reforça o estereótipo do Rio de Janeiro. Um dos premiados era um iraniano. Ele colocou a medalha em cima de uma cadeira, em cima da cadeira com a carteira e o celular dele. Tipo, ele foi receber os cumprimentos e largou lá a medalha, o celular e a carteira. A medalha tem 16 mil reais de ouro nela. Você não faz isso. Você não faz isso no Rio de Janeiro. Mesmo que você esteja numa convenção onde as pessoas entram credenciadas. No Rio de Janeiro, você engole a medalha pra ficar guardada na sua barriga. E quando você for pra fora, você ainda toma cuidado pra privada não te roubar. Ele é carioca, tá? Só queria dizer isso. Fluminense. Eu amo o Rio de Janeiro, é uma cidade linda e maravilhosa, mas reforça o estereótipo da medalha ter sido roubada lá. E não encontraram a medalha. Embora tenham identificado os suspeitos porque notaram lá uma mochila azul que tava do lado de um cara sentado do lado do iraniano. Eu nem sei se quem roubou era brasileiro ou não. Foi no Rio de Janeiro, esse é o problema. E todo mundo que tava no evento tava com credencial. São dois absurdos. Ou alguém com credencial do evento foi e roubou, ou alguém conseguiu uma credencial pra entrar, que seria uma falha de segurança no evento, numa cidade tipo Rio de Janeiro que já tem problema com segurança. E não vão achar, porque tipo assim, a porcentagem mínima dos crimes no Brasil são resolvidos. O pessoal da organização do prêmio já providenciou outra medalha pro iraniano. Não vai achar, tá? Não vai. Mas essa é a primeira notícia de roubo de medalha e troféu que a gente vai colocar aqui agora, porque esse é o 5 Notícias, um quadro que a gente tá querendo criar aqui no canal. Já criamos, já é o segundo. O segundo vídeo. Aí quando você fala em roubo de troféu, roubo de medalha, essas coisas, o caso mais clássico que você lembra é do desaparecimento do roubo da taça Jules Rimet. Foi a primeira taça feita pra poder premiar um campeão de Copa do Mundo. A taça tem uma história, tipo assim, ela é feita de ouro, tinha gemas preciosas na base dela. Valeu a nota. Ela é a primeira. O nome dela antes significava vitória, entendeu? Porque você ganhava a vitória e quando você tinha a vitória, você levava a vitória embora. Depois mudaram o nome dela pra homenagear o criador do torneio. E a história dela era mó legal, ela tinha sobrevivido a tudo. Não, ela já tinha sobrevivido à guerra. Sim. Ela chegou a ser escondida por um oficial da FIFA na casa dele durante a Segunda Guerra, porque ele não queria que os nazistas levassem a taça de Roma. Tipo assim, que os alemães estavam coletando tudo que era arte da Europa. E ia embora. Aí não, sumiu, tava aqui, não sei. Pode estar na caixa de sapato lá em casa. Exato. Em 66, a taça era responsabilidade do Brasil, porque o Brasil tinha sido o último campeão. E nós emprestamos pra Londres expor essa taça. Ela ficou em exposição no Museu de Londres. O que aconteceu? Foi roubada. Só que aí é o seguinte, velho. Scotland Yard, beleza? Não, mas não foi Scotland Yard que achou. Não, foi um cachorro chamado Pickles. Sim, não, foi o cachorro que encontrou, mas a Scotland Yard prendeu as 3 pessoas envolvidas. Sim, prendeu, mas o mérito não é da Scotland Yard. Foi a Scotland Yard prendeu as 3 pessoas envolvidas e foi um cachorro chamado Pickles que encontrou num jardim do subúrbio de Londres. Exato. Tava numa moita, no arbusto, uma coisa assim. Meio do negócio. Ele encontrou a taça. Beleza, taça recuperada. Os oficiais brasileiros estão assim. Ficaram indignadíssimos. Como assim? Se fosse aqui no Brasil não ia acontecer, porque o povo aqui gosta muito de futebol. A gente respeita. Isso daqui no Brasil é uma instituição sagrada. A história dessa taça era o seguinte: quem ganhasse a competição 3 vezes ficaria com ela pra sempre. Eu seria o dono dela. O primeiro tricampeão de Copa do Mundo. Levaria ela pra casa e seria dele. Adivinha quem foi que ganhou? Nós. Nós chegamos ao tricampeonato primeiro que todo mundo e a taça era nossa. A taça do mundo é nossa. Então, era mesmo. Catamos a nossa taça, levamos pro Rio e falamos, não vai sair daqui. Não vai sair daqui. Colocaram no Museu no Rio de Janeiro. Detalhe, tinha a original e tinha uma réplica. A gente guardou a réplica e expôs a original. O Brasil fez isso, deixa eu te falar. Assim, eu não gosto que fale mal de brasileiro. De estrangeiro. A gente pode falar mal da gente, beleza? Pode. Estrangeiro não pode, não. Mas tem uns casos que você tem que dar o braço a torcer. Tinha a oficial e a réplica. Por que você faz isso? Porque você expõe a réplica e você guarda a oficial num cofre debaixo da terra, atrás de 7 chaves, com 30 Dobermans demoníacos protegendo, beleza? É assim que funciona. Só que no Brasil, não. A gente guardou a réplica. A gente guardou a réplica e colocou a original em exposição. O que aconteceu? Fomos roubados. Fomos.
Nunca mais encontraram. Nunca mais encontraram. Identificaram os responsáveis pelo roubo e os nomes são os melhores. Sérgio Peralta, Luiz Bigode e Chico Barbudo. Tripa seca, barba negra, todos os Chapolin Colorado, beleza? A gente foi o primeiro país a ser tricampeão. A gente levou a taça pra casa E perdemos. e perdeu. Tá, mas isso não acontece só com a gente não, tá? Tem outros países que perdem as coisas, tem outro... Roubo de taça e de medalha acontece em outros países também. Inclusive, roubaram a medalha do Nobel da Paz na Índia. Invadiram a casa do cara, provavelmente os ladrões não sabiam o que era. É, eu Porque acho que foi por engano. roubaram várias casas, roubaram 3 casas no bloco onde ele mora. Tipo assim, entraram e levaram tudo. Aí viram a medalhinha Nossa, brilha! e pegaram a Os medalha. caras não deviam ter a menor ideia de que era do Nobel da Paz. É uma medalha, deve valer dinheiro. Esse ganhador do prêmio Nobel, ele recebeu em 2014 por causa de um trabalho que ele fazia como ativista no combate ao trabalho escravo infantil. Ele ganhou o prêmio dele junto com a Malala, aquela menina do Afeganistão que foi atacada pelos talibãs, que luta por educação de meninas e coisa do tipo. Felizmente, no caso dele, recuperaram a medalha, ele não ficou sem e ele não teve prejuízo. Não, ele perdeu o certificado. É, o que tinha medalha e um certificado de... A medalha de, olha, mostra isso pra alguém, o certificado de parabéns, você ganhou. E aí o certificado sumiu. Que coisa, né? Era um papel, provavelmente Era um jogaram fora. papel. O que eu vou fazer com isso? Mas, tipo assim, encontraram. É, tudo bem. Né? É, o Brasil. Nós não encontramos, não. Tá, vamos ser justos, não acontece só no Brasil, não acontece Só só na na Índia. Troféu e medalha chamam a atenção, inclusive, nos países desenvolvidos. Teve um cara que foi preso por roubar o Oscar da... Como é que é o nome daquela atriz? Frances... Nilson, faz pergunta difícil. Isso daqui não é um canal de cinema, tá? Não é choque de cultura isso aqui, beleza? A gente não tem toda essa informação. Aqui não tem toda essa informação. É aquele filme, Three Billboards Outside, não sei o que ela ganhou, que ela dirigiu também. O nome tá tudo escrito aqui, Eu gente, vi o tá filme no avião, o filme é bom. Aí ela ganhou, ela dirigiu o filme e ganhou a melhor atriz. Então, mas o que acontece? Ela pegou o troféuzinho dela. Mereceu, fez um discurso bonito. Terminou a cerimônia, ela foi pra um baile comemorar, porque sempre tem um baile, Tem que rola ter um baile. não é mesmo? Você tem que dançar com... Ela tava com a estátua, cara. Eu ganhei estátua inseparável. Eu vou dançar com a minha estátua, inclusive. Deve ter, porque sempre tem esses bailes depois. Deve ter alguma imagem na internet, procure o GIF aí, me mande depois no Twitter, de alguém que ganhou 2 Oscars dançando sozinho assim, ó. Se eu ganhasse 2 Oscars e ia nesse baile, tá todo mundo, não, pera aí, eu vou dançar. Com quem? Com eles. Com eles. Bom, prenderam o cara, recuperaram o Oscar da Frances. E conseguiram localizar ele porque antes de sair do local ele ainda posou com o Oscar pra umas fotografias. Eu não sei o que ele tava pensando. Queria colocar na estante dele e mostrar pras visitas, tipo assim, isso aqui foi quando eu ganhei o Oscar. Mas a melhor história de recuperação de medalha aconteceu com uma alemã. Uma mulher perdeu a medalha dela olímpica que ela tinha ganhado da Olimpíada da Alemanha. Por quê? Porque teve a Segunda Guerra Mundial. Aí a Alemanha entrou num caos, não sei se você sabe, ela perdeu a medalha dela. Um pouco da história dela, essa é a Crystal Kanz, ela ganhou no esqui, e ela foi fenomenal, o negócio dela entrou, assim, é um ícone do esporte, e eu sei que ela ganhou essa medalha e ela virou um ícone, inclusive pros nazistas na guerra, a galera usava ela como propaganda nazista. O mérito dela foi tão usada pelo nazismo que depois da guerra, quando a guerra acabou, ela chegou a ser presa por colaboração com os nazistas, mas isso não veio o caso, Não a veio gente tá o caso. falando aqui do mérito dela como A gente encontrou atleta. a medalha dela. Só que a medalha dela desapareceu porque Berlim foi bombardeada. Perdeu né? durante um bombardeio. Perdeu. Essa e rodou outras Playboy. medalhas que ela tinha ganhado. Só que aí, 40 anos depois, não é que acharam as medalhas da mulher? Nas vésperas dela completar 70 anos, uma senhora encontrou uma caixa, não sei como, no meio de Berlim, cheia de medalha, e levou pra ela. E foi um presente de aniversário pra ela. Ela já morreu, tá? Ela não está mais entre nós. Mas ela teve essa alegria de encontrar todos os prêmios dela e as medalhas dela antes de Eu tô morrer. muito triste com o Brasil, Nilson. O Brasil que não parece que em não. outros lugares do mundo As o coisas universo acham. converge para as pessoas encontrarem os prêmios. No Brasil ele diverge. Tipo assim, olha isso. A mulher perdeu na guerra. A mulher ficou... A cidade foi bombardeada. Foi não, é tipo ocupada pelos comunistas. entre 30 e 40 anos depois, alguém acha. O raio do indiano tá com a medalha dele na mão. O raio da atriz do Oscar também. No Brasil... É o buraco negro. É o buraco medalhas negro do troféu. das premiações, cara. Entrou, acabou. Esse foi o 5 Notícias, eu espero que você tenha gostado e me diz o que você tá achando desse quadro. Se é legal a gente comentar notícias parecidas com as notícias que aconteceram na semana. Inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, clica aqui pra conferir o próximo. E nós te vemos. Tchau.